Fala, galerinha do bem, tudo tranquilo com vocês? Tudo aí na paz? Turma, faz um tempinho que eu não trago vídeos, né? Eu trouxe aí um videozinho bem curtinho aí, com detalhezinhos aí do Project Cars 3. Não poderia ser diferente, né? Eu não poderia deixar de estar andando ou de ter aí o Project Cars 3, né? Participei do primeiro, do segundo e, claro, queria minha oportunidade aí no terceiro. Bom, o que eu vou falar aqui de Project Cars 3 não é muito novidade aí para vocês que já devem ter visto aí trocentos mil reviews, mas vou dar um pouquinho da minha opinião sobre isso, né? A gente sabe aí que houve uma chuva de críticas à questão de Project Cars 3 ter essas características que ele tem hoje, né? Talvez mais um syncade do que um simulador ou um arcade, né? Aquela coisa ainda meio termo. Mas muita coisa me remete lá atrás. Project Cars 1, muita gente amou. Project Cars 2, muita gente criticou. Física, detalhes e tal. Alguns, né? Eu cheguei a esse ponto também de concordar que talvez Project Cars 3 não deveria estar com este nome neste jogo, né? Mas aí eu também penso que houve alguns momentos, por exemplo, que nem Forza Motorsport. Aliás, ele é uma mesclagem, né? Forza, Gran Turismo. Tem características assim marcantes, né, do que tem aí no Forza Motorsport. Já visto que se você for aqui e eu quero fazer, por exemplo, tem opções aí de personalizar, melhorias. Quem não lembra desses detalhes e melhorias aí no Forza Motorsport, ou mesmo lá no Enthusia, né? Enfim, né? Então, assim, a questão do nome, né, da franquia manter Project Cars 3 neste jogo, eu não sei se é tão errada, né? Porque se a gente parar para pensar lá atrás, o pessoal tinha uma leva de pessoas que acreditavam e nunca acreditaram no Project Cars 3 como um simulador, e sim como um híbrido, né? Aquela coisa mais para arcade do que mais para simulador. Na verdade, eu acho que aqui eles realmente assumiram a identidade de que realmente o Project Cars deveria ser. Bom, minha opinião, gostei muito, satisfeito demais, espetáculo de jogo de corrida. A começar por algumas coisas que eu gostei bastante. Primeiro, vamos aqui essa questão, aliás, que eu já mostrar de novo, de poder fazer melhorias, personalizar, poder pintar meus estilos de carro, coisas que eu habitualmente sempre amei aí no Forza Motorsport. Diga-se de passagem, foi tão bom que Gran Turismo também adotou isso. Então, melhorias, você pode fazer agora, né? Isso lembra um pouco aquela coisa de Need for Speed também, né? Aquela coisa de tunar o carro, preparar o carro, deixar o carro sair de uma categoria para outra. E para a galera que curte pintar carro, curte fazer aquelas coisas diferentes, eu lembro que tinha uma categoria que a gente chamou lá no Speed Track Brasil na época de After Dark. A gente simplesmente, e aqui tem isso, você escolhia uma potência de carro, se era que nem ali tem os D, o B, e cada um escolhia o que gostava e ia lá para fazer. Eu acho que isso tem um potencial descomunal. Coisas que eu achei muito, muito legal. O modo carreira, eu achei extraordinário. E vou te falar, tem umas coisinhas difíceis de fazer. Te confesso que tem umas coisas bem complicadas aqui de fazer. Depois eu vou estar me empenhando mais. Eu tô com 3 horinhas, só é pouca coisa para desmembrar. Outra coisa, eventos personalizados, né? Aqui no eventos personalizados, por exemplo, eu posso escolher qualquer tipo de pista, aliás, qualquer uma das pistas. Aliás, quem aí passou pelos Project Cars da vida vai reconhecer a maioria esmagadora das pistas aqui. Eu posso mudar o filtro e colocar por países, localizações, né? Então eu posso escolher aí pistas, né, ao redor aí do globo aí, para eu poder fazer as minhas brincadeiras aí, né? Além do modo carreira, né? Veículos, poxa, aqui é o que está na minha garagem, mas eu posso pegar um emprestadinho, né? E então todos os carros em faixa de preço, e por todos os carros que quem teve ali na época aí do Project Cars conheceu esses carros. São muitos carros.
estão todos lá, né, para você poder se divertir aí como você achar melhor, né, da forma que você achar melhor. Eu gostei bastante desse formato. Bom, eu já gostava muito do modo carreira, né, do que se propunha. Vale lembrar que agora a Slight Mad Studio na verdade é meio que um tentáculo, né, meio que uma extensão aí da Codemaster, né? E a gente sabe que a Codemaster tem uma pegada diferente, por exemplo, do que seria aí a própria Slight Mad Studio, que já foi outrora lá atrás uma desenvolvedora lá para EA, por exemplo, né, que tem características diferentes. Então, quando você anda no Project Cars 3 aqui, ele não tem tanta característica só da Slight Mad Studio, mas principalmente aí as características de uma Codemaster. Haja vista a Fórmula 1, que é espetacular, né? Sei que tem a pessoa que não gosta, mas é espetacular, né? De qualquer forma. Outras coisas legais. Beleza, eu vou aqui escolher Brands Hatch, escolher a pista clima. Não está tão detalhado, né? Assim, não é que não está tão detalhado, deixa eu reformular isso. Ele não está tão permissível. Por exemplo, você podia colocar randômico, eu não achei a questão randômico. Porém, essas configurações são suficientes para transformar sua corrida de algo muito monótono para algo muito divertido. Chuva, a questão da pista, se você colocar outono, inverno, aquilo que já se vivia, daquela pista viva que se vivia lá no Project Cars 1 e 2, você tem aqui. Isso eu gostei muito deles manterem isso. Questão de configurações. Aqui eu estou em treino, ou você pode pôr corrida, né? E aí você pode definir se é a mesma classe, número de IA. Aliás, a IA, eu confesso que eu gostei bastante dela. Ela não está tão estúpida quanto em alguns momentos. Ela está muito legal. Outra coisa que eu gostei muito é a questão de penalizações, de limitações. Talvez no modo offline não seja tão interessante, mas no multiplayer faz muita diferença. Isso faz muita diferença para você ter corridas saudáveis, né? E claro, ter comunidades aí e tudo mais. E aqui, eu vou por aqui iniciar só pra gente... Eu quero passar rapidinho, mostrar algumas coisinhas. É provavelmente um dos jogos que eu vou dedicar bastante tempo. Tem muita pista legal pra andar. Tem muito... O modo carreira, sempre gostei do modo carreira, né? É algo que eu sempre gostei em jogos de corrida. E o modo carreira da galera aí do Project Cars sempre foi muito bom. Eu sempre gostei bastante. Aqui, por exemplo, assistências, né? Eu uso no modo aqui profissional porque eu acho bem mais interessante, acho mais divertido, né? Mas eu deixo aqui esses marcadores de freios porque tem algumas pistas aí que eu nunca decorei na vida. Aqui tem uma coisa que eu achei bem legal. Ajustes, por exemplo, se você, dependendo do carro, você tem aí o ajuste equilibrado, então uma pista que não tem muitas curvas, né? Mas que de certa forma é um pouco rápida. Uma pista que tem muita curva, você teria alta tração, alta velocidade. Então você provavelmente, eu já testei os 3 setups, fazem diferença sim. Eles têm características diferentes. E você pode aqui, ó, gastar um troquinho. Você pode gastar um troquinho e comprar aqui, ó, e fazer o que? Editar o seu setup, né? Você também pode, só que você vai ter que gastar um troquinho, né? Então a galera que gosta aí mais de mexer no setupzinho, um acertozinho mais, talvez uma afinação, você tem, dependendo do carro, tá? Nem todos os carros têm todas as opções para você mexer. Aí você tem a questão de suspensão, molas, amortecedores, marchas e diferencial. Se o carro na categoria tiver essa opção, senão você não tem como mexer. Faz diferença? Sim, faz diferença. Eu gostei bastante, achei bem interessante esse formato que eles colocaram, eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu achei legal também, deixa eu ver aqui configurações. Force Feedback eu achei que está muito legal para a proposta. Bom, eu já gostava do Force Feedback nos Project Cars, né? Aqui não deixa a desejar em nada. Eu achei até que está um pouco mais refinado, tá bem legal, tá bem divertido de você achar o seu ponto aqui. Eu não testei em controle, tá, galera? Não testei em controle porque hoje já tem aí a galera que já testou em controle, que antes fez preview, fez por vídeo e depois pessoalmente, e aí colocaram aí as suas características e o que eles acharam. Eu vou colocar aqui, para eu fechar esse videozinho, a configuração aqui de... Aí eu coloquei para treino, né? Então não vai dar para fazer, mas eu vou dar uma voltinha com o carro
E deixa eu só escolher aqui. Eu vou escolher aqui. Porra, nem precisaria. Eu vou pôr equilibrado. Equilibrado e alta tração. Meu, o carro fica muito colado. Aqui solta um pouquinho, mas aqui... Agora aqui o carro solta um pouco mais. Eu acho aqui o mais divertido, dependendo da pista, se eu usar. Vamos com aquele ali, né? Então assim, o carro não tá tão preso, tá? Porra, falar que é mais fácil que você andar com um simulador nativamente preparado para isso, sim. Eu ouvi uma coisa e eu vou replicar ela aqui. Eu não acho que ele se tornou um arcade. Ele se tornou menos características de simulação. Eu colocaria ele na faixa ali de Forza e Gran Turismo com CK sem medo de ser feliz. E detalhe, tá lindo, como sempre, né? Tá lindo como sempre. Então eu vou, só pra fechar aí, fazer uma voltinha. O Forza tá respondendo muito legal. As reações do carro estão bem interessantes. Claro, né? Dentro das devidas proporções e para que proposta ele é, né? Provavelmente vai ter um público bem assim aguçado para andar nele. Seria legal, aliás, seria não, o que eu acho legal, o que vai ser? Esse é o tipo de jogo que o cara que está começando vindo pro mundo da simulação virtual de carros vai gostar bastante. Ele não vai achar nada tão extremista que eu tenha que trabalhar tanto no setup, trabalhar tanto para ter tanta performance. Com pouco ele já consegue ter muito e vai pilotar legal com o volante dele, vai pilotar legal com o controle dele. E numa vez a gente sabe que principalmente quem está começando sempre começa, a grande maioria, esmagadora começa no controle, né? Claro, eu tô usando a versão de PC, mas provavelmente não difere nada do console. Então, você vê que conforme os bumps, conforme as ondulações, presta atenção, né? E conforme ele tem a movimentação na pista, esse saltar dele, ele tira você um pouco da sua linearidade, né? Para dar aquela sensação que o carro está escorregando ou que o carro está pulando. Mas é difícil? Cara, eu não sei se a questão é ser difícil, ou ser realista ou não ser realista. É muito divertido, isso eu te garanto. Esse é um carro normalmente que é um carro esportivo, mas é um carro de rua, é um carro de... O comportamento dos carros mudam, isso é muito legal, mantiveram essas características. Isso para mim é uma coisa que me atrai muito, essa questão do comportamento dos carros, né? Então eu posso ter um carro com comportamento mais colado ou não. Esse carro, por exemplo, ele pula bastante. Na chuva, o efeito da chuva tá muito legal, né? Eu diria que de uma forma geral, para a proposta em que colocaram ele, tá muito bom. Agora, com disco nome, pela franquia, aí só a própria Slight Magic Studio com a Codemaster poderia dizer, mas como eu disse, né? A Codemaster hoje meio que é proprietária disso e ela não ia deixar de pôr as características dela, né? Em uma franquia que ela acredita que tem potencial. Eu acredito que os próximos trabalhos em cima do Project Cars não vai diferenciar muito disso aqui, em questão de controle, em questão de simulação, em questão daquilo que a comunidade procura, né? Então, haja vista que o nicho dos simuladores hardcore estão cada vez menor, né? Então, a empresa vai sempre pensar nas possibilidades. Mas aqui pra mim, como opinião pra mim, estou muito satisfeito. Eu acho que pra quem sempre gostou de um Forza Motorsport, eu acho que pra quem sempre gostou aí de um Gran Turismo, ou um Enthusiast da vida, ou sabe, esses jogos de uma forma geral de corrida, vai se sentir satisfeitíssimo aqui no Project Cars 3, tá? Tá muito bom, dentro das devidas proporções e para a proposta que ele foi colocado, tá bom? Então essa é a minha opinião e eu espero aí que, claro, com todo respeito, deixem a opinião de vocês, o que vocês acham, se você tá gostando, não tá gostando, tá divertido, não tá divertido. Não joguei online ainda, não tenho intenção de jogar ele online, até porque teria que ter tempo, essa coisa toda, mas tem o pessoal que eu acompanho aí, né, por exemplo, o próprio Fuso, acompanho muito o canal dele,
Ele faz muitas corridas online, eu recomendo aí dar uma assistida lá no canal dele, tá muito legal. E ele tem falado bastante do online lá, do multiplayer. Tá bom, galerinha? Turminha, grande abraço, fique com Deus e fui!